Olá, sejam bem-vindos aqui ao Cantinho da Educação. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui finalmente, quase 2 anos depois, para contar para vocês como foi e por que aconteceu a cirurgia na minha corda vocal. Então bora lá que eu vou te contar. Galera, eu sei que aqui no meu canal tem vários professores e vários outros profissionais que fazem o uso da voz no seu local de trabalho. Então, eu considerei muito importante gravar esse vídeo para contar a minha experiência para vocês que porventura vão precisar operar a corda vocal, vão precisar passar pela cirurgia, e para você que não vai precisar, mas não tem tido cuidado com a sua voz. Esse vídeo é para você, então fica até o final. Bom, eu tenho 12 anos trabalhando na área da educação como professora. Cantava muito na igreja, atingia notas bem altas, inclusive. Tudo sempre muito bom, tudo sempre muito bonito, tudo sempre muito bem. Até que no ano de 2022 eu precisei trabalhar o dia todo, eu precisei dobrar, né? Precisei dar aula nos 2 turnos para suprir algumas necessidades financeiras aqui em casa. E aí, trabalhava de manhã, trabalhava de tarde também, fazia as coisas na igreja, né? Cantava, dava aula na escola dominical, trabalhava com as crianças. Sempre gostei muito também de cantar em casa, colocar a televisão bem alta, cantar mais alto que a televisão. Então eu sempre fiz tudo isso, tudo normal. Só que em 2022, por conta de ter que trabalhar o dia todo, de junho em diante eu comecei a sentir minha voz diferente. Da tarde para noite, eu começava a ficar rouca, já não conseguia falar muito alto, minha voz ficava grossa e com muita falta de ar. Mas fui levando e percebendo que eu também não conseguia mais cantar como eu cantava, dar os gritos como eu dava. Então eu fui achando aquilo meio estranho, meio diferente, mas podia ser um cansaço da voz, afinal, eu trabalhava o dia todo. Até que no mês de outubro, aquela semana das crianças, né, que os professores adoram, que é uma semana que as atividades ficam muito intensas, a gente trabalha muito mais, eu comecei a sentir dor de garganta. Passou aquela semana das crianças, né, eu comecei a sentir dor, muita dor de garganta, uma certa ardência. Mas na minha mente era algo relacionado ao tempo, que o tempo tinha virado, ou que eu tava com uma virose, um resfriado, querendo chegar, alguma coisa assim. Mas mesmo assim, achando que pudesse ser só isso, eu fui no otorrino. Quando eu fui consultada, ele fez a vídeo, né, a partir dos sintomas que eu tinha relatado, ele fez a vídeo e aí ele me deu um susto, porque ele disse que eu tava com cisto na corda vocal direita. Esse cisto não estava pequeno e eu estava a ponto de perder a minha voz. Então, ali naquele momento, ele pediu que eu procurasse um cirurgião. Eu já conhecia um médico, fui nesse médico, marquei para outra semana, fui no cirurgião, repetiu a vídeo e confirmou a necessidade de uma intervenção cirúrgica, porque só os exercícios com a fono, se eu começasse a fazer naquele momento, já não iriam fazer efeito. Não, né, os exercícios de fono não iriam tirar aquele cisto que eu tinha ali na corda vocal. Então eu comecei a me preparar, fazendo pré-operatório, né? Comecei a pegar mais devagar, pegar leve na escola, né? Comecei a adotar algumas estratégias que a fono foi me ajudando para não precisar usar um tom de voz tão alto, né? Tão elevado. E aí fui fazendo também, comecei sessões com a fonoaudióloga, fazendo a fonoterapia para melhorar a visibilidade do médico no dia da cirurgia. Então isso tudo começou em outubro e no dia 28 de dezembro de 2022 eu consegui realizar a cirurgia, né? Fiz a cirurgia, passei pela faca, como dizem. E aí, como foi a cirurgia? Cheguei no hospital cedo, em jejum, e 1 hora da tarde o médico me operou. Como que é a anestesia? Anestesia geral, né? Eles colocam aqui um pouquinho primeiro no braço, né? Entra alguma coisa ali, depois vem com aquela máscara, né? Com cheirinho, e aí você dorme e não sente mais nada durante a cirurgia. Durou cerca de 1 hora, não corta nada, ó.
não tem corte nenhum, porque tudo é feito pela boca. Então eles botam, entuba, né? E botam uma cânula, acho que é esse o nome, que você fica com a boca aberta e eles fazem tudo pela boca. Só que a corda vocal, ela não leva ponto, porque é uma área muito sensível. Então eles tiram aquele cisto, cauterizam aquele lugar. O meu estava bem vascularizado, eu acho que é esse o nome, né? Já tinham bastante vasos alimentando o cisto, então ele estava crescendo. Então eles tiraram, né? O médico tirou, cauterizou, mas não pode levar ponto. Então, por esse motivo, eu precisei ficar 10 dias sem falar nada. E também não pode gesticular com a boca, por exemplo. Não pode fazer isso, tá? Você não pode nem mexer com a boca, não é só emitir o som, mas você também não pode mexer com a boca e também precisa não pensar em falar, porque, segundo a minha fono, quando você pensa também ali em falar, as cordas vocais acabam se mexendo, né? E nisso que uma encosta na outra, que é o movimento que a gente faz ao falar, como aquela área ali não foi, não recebeu ponto e tá sensível, ela podia ser danificada. Então, eu fiquei 10 dias sem falar nada. Os 3 primeiros dias foram, assim, bem difíceis por conta da anestesia, então você fica um pouco tonto. Não podia comer nem coisa muito quente, nem coisa muito gelada, tá? Então, se você vai passar por essa cirurgia, não pense que você vai poder comer sorvete, porque o meu médico não liberou. Eu precisava deixar ele derreter, né? Ficar em temperatura ambiente para poder ingerir. Depois desses dias, eu podia começar a comer coisas sólidas, né? Como biscoito, comida, mas eu não consegui, porque tinha uma sensação que estava arranhando a garganta. Então, eu continuei assim, devagar, até eu ter segurança, né? E não sentir dor ao me alimentar. Uma outra coisa bem chata, além do falar e da comida, é que você não pode tossir de jeito nenhum e também não pode arrotar. Então você tem que comer pouco para você não ficar muito cheio e acabar arrotando. E por conta da cirurgia, do centro cirúrgico ser geladinho, você ficar com a boca aberta, juntando outros motivos que eu não vou saber te explicar quais são, eu já saí da cirurgia com vontade de tossir. Parecia que tinha uma secreção aqui e não podia nem fazer. Que inclusive fazer isso, até sem estar, né, num pós-cirúrgico, é prejudicial para a corda vocal. Então eu já saí tomando remédio para o estômago, remédio para tosse, né, corticoide. Não podia tossir nem arrotar, então assim, foram dias horríveis. E eu passei esse período na virada do ano, porque eu operei no dia 28, então eu tive que ficar até o dia 8 de janeiro sem falar nada, né? Então foi assim, terrível. Eu voltei a falar, né, depois desse período, devagarzinho, né? Por isso que eu comecei a falar assim, melhorzinho, no dia 11 de janeiro, porque foi que eu lembro, assim, gravei bem essa data, porque foi quando eu comecei mesmo a falar, assim, com mais segurança, mas ainda muito devagar, baixinho, você não consegue, né, colocar aquela entonação, aquela força na voz ainda. É um processo bem lento, bem demorado. Eu achei que com 15 dias eu estava pronta para outra, mas não foi assim que aconteceu. Voltei no médico, ele repetiu a vídeo, viu que estava tudo legal, me liberou para começar as sessões de fono com 25 dias depois da cirurgia, mas os exercícios são leves também, porque a área ainda está cicatrizando. E desde então, né, desde 2023, do início do ano letivo de 2023, que eu não pude voltar para a sala de aula. Então eu trabalho com outras coisas, né, assumi outras funções na escola, sem poder usar ainda a minha voz. E assim, no primeiro ano, né, no ano de 2023 ainda, eu sentia muita dor ainda de garganta. Se eu fosse para a igreja e cantasse um pouquinho a mais, né, eu já sentia dor. Se eu falasse um pouquinho a mais, até em casa com os meus filhos, eu sentia dor também, numa reunião de família. Então eu aprendi assim a ter muitos cuidados com a voz, né?
Uma outra situação que aconteceu por conta da cirurgia foi que eu precisei, né, até hoje, fazer acompanhamento com o psicólogo, porque eu tenho uma ansiedade em falar, então eu quero falar muito rápido, porque eu tenho a sensação de que a outra pessoa não tem o interesse em me escutar, então eu quero falar rápido, e nisso que eu falo rápido eu quero falar muito alto também para acabar logo com aquilo. Então eu aprendi a diminuir o ritmo, aprendi a tratar outros problemas, né, emocionais também, que estão atrelados a essa situação. Precisei procurar um endocrinologista, porque a minha fono estava desconfiada que muitas dessas dores que eu sentia na garganta também eram por outros motivos. Então eu precisei fazer uma endoscopia. Nessa endoscopia eu descobri um problema na cárdia, eu tenho a cárdia alargada, então eu tenho refluxo, mas eu não sinto absolutamente nada, tá? Nada, nada. Queimação, azia, eu não arroto com frequência, eu não sinto nada, mas eu tenho refluxo. Então eu precisei também fazer um tratamento com endócrino por 3 ou 4 meses com remédio para poder melhorar. Com isso, eu também precisei procurar um nutricionista, precisei mudar minha alimentação, emagreci 20 quilos por conta de todo esse contexto. Comecei a fazer atividade física, até hoje não parei, graças a Deus, né? Consegui fazer disso um hábito para minha vida. Então eu faço caminhada, faço exercício em casa, faço ginástica. Então tudo isso eu tive que mudar por conta do problema na minha corda vocal. Além de não disputar mais com a televisão, não canto mais com a TV ligada, não disputo mais com o Ministério de Louvor na igreja, não quero falar mais alto que ninguém. Se eu tô numa reunião de família, eu peço para todo mundo esperar um pouquinho para eu conseguir falar. Então, assim, gente, não foi só uma cirurgia, né? Não foi só sair da sala de aula, mas foi toda uma mudança de vida por conta da corda vocal. Então, você que vai passar por essa cirurgia já sabe como que vai funcionar, né? Então, vai preparando seu psicológico para ficar uns diazinhos aí sem falar nada, né? Já procura uma fono, procura um psicólogo, vê essa questão do estômago, do endócrino, porque como a minha fono falou, muitas pessoas têm esse problema, reflete na corda vocal e a gente não sabe porque não tem sintoma, que foi o meu caso, tá? Então procura mudar a sua alimentação, né? Procura incluir na sua rotina as atividades físicas, porque isso tudo é muito importante, né? Cuidar da sua saúde. E agora vai para você que está assistindo esse vídeo, mas não tem problema nenhum na sua corda vocal. Você que canta, ministra, você que é professor da escolinha, professor na escola, cuida da sua voz, cuide da sua saúde, porque ela é muito importante, tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas aí para vocês relacionadas à voz, à cirurgia de corda vocal. Se você ficou com alguma dúvida que eu consiga te esclarecer, deixe o seu comentário aqui embaixo, né, que eu vou tentar responder a sua dúvida. Se você vai passar por uma cirurgia, coloca aqui pra gente também como que tá sendo isso, você que já passou por essa experiência e foi diferente da minha ou foi igual. Coloca aqui nos comentários também para aqueles, né, que vão passar por esse momento, estão aí angustiados, preocupados, possam ler a sua experiência também. E não se preocupem porque vai dar tudo certo. Antes de eu operar, eu vi, assim, assisti vários vídeos, conversei com um monte de gente e foi muito tranquilo e deu tudo certo, tá? É chato a recuperação? É chato, mas deu tudo certo e vai dar tudo certo para você também. Então é isso, galera. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e eu vou ficar esperando você nos próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!